Eu peguei o bloco de anotações aqui, porque eu vou fazer alguns riscos aqui com vocês, tá? Então, como eu tinha falado, né, anteriormente, a gente vai falar sobre gestão do tempo. E aí a gente falou na aula passada sobre a questão do escopo. Só para a gente se situar aqui, a gente tem um ciclo de vida, né, o nível de atividade aqui e a questão do tempo que vai funcionando o projeto. Esse nível de atividade aqui também, aqui está nível de atividade, mas algumas vezes ele pode... Opa, peraí. Ele pode estar também com a questão de... Peraí. Está também com a questão de dinheiro, tá? Então, está relacionado também à questão de recursos financeiros. E aí, o que a gente tem? A gente tem esse nível de atividade, né? Então, na primeira parte, a concepção, planejamento, que a gente reforcei com vocês na aula passada, a gente não viu essa aula de forma síncrona, a execução e a conclusão. Então, a gente está começando, né? A gente está... É como se no final do escopo a gente tivesse aqui esse fim dessa etapa 1 aqui, e agora a gente vai partir para o planejamento, como se o escopo ele já tivesse definido no projeto, tá? E aí, o que a gente vai começar para essa parte de planejamento, né, a gente vai trabalhar com prazos, tá? E com custos. No caso, prazo vai estar relacionado com o tempo, que é o que a gente vai estar vendo hoje na próxima aula, e a questão do custos, que a gente vai começar um pouquinho a ver na próxima aula e vai ver também na próxima quarta-feira, que vai ser nossa última aula do ano, tá? Então, para desenvolver e fornecer os produtos do projeto, é necessário realizar atividades que consomem recursos. Então, esses recursos, eles podem ser tanto recursos financeiros, né, como eu tinha falado para vocês, recursos financeiros, que aí é dinheiro, recursos de... E aí está relacionado aqui ao custo, né, do projeto, recursos humanos, tá? E aí eles consomem dinheiro também, às vezes a gente pode separar. E a questão de recurso do tempo também, tá? Então, o projeto, ele consome tempo, ele consome outros recursos. E aí, dentro dessa definição das atividades, a gente tem a questão dos prazos, que é o que a gente vai começar a trabalhar aqui agora. E nessa questão dos recursos, a gente tem o custo. O processo de planejamento de prazos e custos é um processo contínuo que acompanha todo o ciclo de vida. Então, não é porque a gente fez, né? A gente fiz o planejamento do tempo e do custo, do prazo, do custo, e aí acabou. É uma coisa imutável que está lá, sei lá, riscado na pedra que a gente não altera mais. Não é assim. Ele é um processo contínuo que aí você vai estar sempre revisando, né? Se você trabalhar no projeto, etc. E aí você vai estar sempre revisando essa questão do tempo e do custo, tá? E aí, as principais decisões que eu separei aqui para vocês é, primeiro, que a gente começa a definição do escopo, né? Então, aqui, primeiro, a gente tem que ter em mente o que está incluso no projeto, tá? E aí, sabendo disso, de o que está incluso no projeto, a gente vai identificar as atividades. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de 2021, fazer uma viagem para a África do Sul. E aí eu defini, o meu escopo vai ser uma viagem de 10 dias para a África do Sul, no período de tanto a tanto. E aí, para fazer essa viagem, a gente vai identificar as atividades. Então, o que eu preciso para fazer essa viagem? Eu preciso, primeiro, comprar as passagens de avião, depois eu preciso reservar hotel, eu preciso definir os passeios, eu preciso... Antes de comprar as passagens de avião ou depois de comprar as passagens de avião, eu preciso definir se eu preciso de visto anteriormente, ou se pode ser um visto no aeroporto, enfim. A gente vai elencando essas atividades aí. E aí, depois que eu tiver todas as atividades elencadas, né, a gente vai estar focando principalmente nessa parte de atividades aqui hoje, tá? Depois que eu tiver essas atividades elencadas, eu tenho 2 caminhos aqui com essa, né? Não é um ou outro. Eu faço um e depois eu vou fazer o outro, mas os 2 eles podem acontecer de forma paralela. Então, eu tenho aqui um sequenciamento e estimativa de duração de cada uma dessas atividades, que eu defini aqui com base na etapa anterior. E aqui eu tenho o sequenciamento e estimativa de duração, elaboração do cronograma do projeto, tá? Então, isso aqui é justamente a questão do que a gente pensa no prazo. Então, eu vou, a partir
das atividades que eu preciso fazer, eu tenho um prazo que eu posso estabelecer ou dizer para o meu cliente, ó, eu preciso de 18 meses para concluir esse projeto. Ou eu preciso de, sei lá, 10 meses para concluir esse projeto. E aí, outro ponto seria a identificação das atividades aqui, para eu definir quais são os outros recursos necessários, né, recursos humanos, e a questão do custo. E aí, com isso, eu tenho a elaboração do orçamento de um projeto, tá? E aí eu posso falar para o meu cliente, olha, eu consigo fazer com esse teu objetivo aqui, com esse escopo que a gente definiu, eu vou precisar de tanto tempo e eu vou precisar de X do orçamento, tá? Aí, continuando aqui. E aí a gente vem para essa identificação das atividades. Lembra que eu coloquei um vídeo complementar sobre EAP, tá? Que aí seria a estrutura analítica do projeto, tá? E aí a minha representação gráfica, né? Vou deixar aqui só para vocês lembrarem a minha representação gráfica do escopo do meu projeto, tá? E ela nunca, em hipótese nenhuma, pode estar com verbos no infinitivo, tá? Então, aqui eu tenho a minha AP. E aí, a minha AP é a lista de atividades. Como que vai funcionar essa identificação das atividades, né? Elas podem ter 3 entradas, tá? Não é uma ou outra, pode ser as 3, pode ser mais de uma, mas tem que ter pelo menos uma dessas entradas. Então, eu posso pegar essas atividades a partir da minha AP, a minha estrutura analítica do projeto. Eu posso pegar essas atividades também, né, para complementar dentro do meu ciclo de vida. E aí eu posso incluir outras atividades que podem não estar citadas na EAP, mas que a gente vê que, olha, pelo ciclo de vida do projeto aqui, por essa fase aqui de, sei lá, de conclusão, de encerramento, precisa ter essa atividade aqui, mas que não estava contemplada na EAP. E também, muito interessante, é a gente pegar histórico, né, relatório de projetos anteriores, incluir situações imprevistas, exigências do cliente, ou até mesmo, de repente, algum feedback que um cliente deu. Eita, aí, escrevi muito errado. Certo? Feedback que o cliente deu, e aí a gente vai incluir isso aqui nessa identificação das atividades. De repente, o cliente, olha, por que você, sei lá, não me entregou o projeto com um relatório, sei lá, impresso de um jeito? E aí você, de repente, pega esse feedback para colocar, para levantar essas atividades aí, tá? E aí, depois que a gente vai fazer fizemos essa lista, né, de identificação das atividades, na aula de hoje a gente vai trabalhar com uma lista pronta, tá? Peguei uma coisa bem genérica, a gente vai trabalhar com uma lista pronta, mas aí, quando for na aula que vem, eu pego um projeto, penso aí num exemplo, e aí a gente pega um projeto mais genérico e a gente vai montando essa sequência de atividades juntos, tá? Depois de preparar a lista, deve-se identificar a sequência em que as atividades elas são realizadas, e aí, com esse sequenciamento, permite estabelecer prioridades e, em seguida, representar graficamente a relação e o encadeamento das atividades. Aí, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com essa sequência de atividades, tá? E isso aí fica muito fácil da gente ver, tipo, a construção civil mais básica, né? De, por exemplo, você vai construir uma casa, e aí você tem lá uma atividade de pintura, por exemplo. Você não vai fazer essa atividade de pintura sem antes ter rebocado a parede, etc. e tal. Tipo, então, tem uma sequência a ser seguida. E aí você só pode fazer a atividade de pintura depois de uma certa atividade. Você, sei lá, aplicar o reboco da parede. E você só pode fazer essa atividade depois que você, sei lá, levantar a parede com tijolos, etc. e tal. Então, tem uma sequência de atividades que precisa ser seguida. Tem atividade que é pré-requisito. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que é tipo uma coisa bem básica, que aí acho que todo mundo vai conseguir perceber, é que, por exemplo, você está pagando cálculo 2. Você não consegue pagar cálculo 2 se você não tem cursado cálculo 1 antes. Ou então você não consegue pagar, sei lá, pelo menos na grade que eu fiz, era pré-requisito. Para você cursar Física 2, você tinha que cursar Física 1 e Cálculo 1. O Cálculo 1 já era pré-requisito de Física 1, não lembro mais. Mas, por exemplo, tem algumas atividades que elas vão ter mais de um pré-requisito. Então, por exemplo, para você cursar
uma disciplina de, sei lá, resistência dos materiais 1, você precisa ter cursado mecânica geral e cálculo 2. Então, algumas atividades, elas precisam de mais de um pré-requisito. Ao mesmo tempo que a gente tem também, tá? Estou falando isso, mas daqui a pouco eu vou reforçar e tem um slide só para isso. Ao mesmo tempo que a gente tem também algumas atividades que, por exemplo, elas são feitas juntas, são feitas em conjunto. Por exemplo, a Física 1 é feita em conjunto com o Física Experimental 1. Tipo, as duas atividades, elas são feitas de forma simultânea, ao mesmo tempo, tá? E aí, para a gente entender, né, essa parte que a gente está lidando agora com prazo, para a gente entender essa coisa de sequência de atividades, a gente vai, que inclusive está lá como é que chama? Na ementa da disciplina de vocês, tá? Que é justamente a rede PERT-CPM. Tá lá na ementa de organização das indústrias, né? E aí, o que seria a rede PERT-CPM? A gente vai fazer uma rede PERT aqui, mas aí só para mostrar aqui para vocês que aí a rede PERT, né, permite uma melhor visualização de como as atividades elas serão alocadas, auxiliando na diminuição de imprevistos e na realização de um cronograma realista para a obra. Isso aqui para a obra porque eu tirei de um site de construção civil, mas aí não precisa ter necessariamente esse para a obra, tá? Eu esqueci de copiar aqui, tá? De um cronograma realista. Pronto. A metodologia é usada para determinar o quanto tempo levará um projeto de construção e qual o seu caminho crítico. Ou seja, o que a gente entende por caminho crítico e aí por que é tão importante a gente entender essa rede PERT, tá? Esse caminho crítico seriam quais as atividades elas devem ser priorizadas para que não ocorra atraso. No project, tá, gente? Só para deixar claro, a gente vai fazer isso aqui hoje na mão, tá? Mas no project, ele me dá qual é o caminho crítico, quais são as atividades críticas, quais são os recursos críticos, ele vai me dar essas informações. Mas eu estou fazendo isso aqui com vocês no papel hoje, porque período passado eu fui inventar de pular, né? Eu pensei, não, já vou falar para os meninos que o project faz tudo, então a gente não precisa ir para o papel. Mas aí os meninos ficaram, o pessoal, os meninos, mas o pessoal ficou com muita dificuldade de entender, assim. Eu levei mais tempo explicando no project algumas coisas que eu não teria que explicar tanto, forçar tanto se eu tivesse explicado isso aqui no papel, tá? E aí, assim como resultado, também é possível identificar as folgas, ou seja, atividades que podem ter uma sua duração estendida sem qualquer prejuízo ao cronograma. Então, a gente vai entender hoje aqui o que seriam coisas que são importantes para a gente entender essa rede PERT-CPM, tá? A questão do caminho crítico e a questão das folgas, tá? Para a gente entender isso aqui. E aí, como eu falei para vocês, o project, quando a gente vai inserindo as informações, o project ele me dá isso, mas aí a gente vai trabalhar aqui no papel primeiro, antes da gente ir para o project, tá? Aí, vamos lá. Isso aqui, daqui a pouco, essa parte mais direita aqui, isso aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas aí a rede PERT-CPM é justamente o PERT, né, o Program Evaluation and Review Technique, e o CPM, o Critical Path Method. E aí, o que acontece? São duas técnicas, tá, que se juntaram. O CPM era para identificar mais nessa coisa de caminho crítico, e aí o PERT era mais na questão da sequência de atividades. Só que aí, em algum momento, tá, da história de gestão de projetos, digamos assim, essas duas técnicas se uniram, e aí o que eu vou mostrar para vocês hoje é justamente a junção dessas duas técnicas, tanto o PERT, que ele vai nos ajudar no sequenciamento das atividades, quanto do CPM, que vai ajudar na questão de identificar o caminho crítico, tá? E aí, o que eu trouxe aqui para gente ver aqui, tá? Não sei se eu vou ler com vocês primeiro e aí depois eu diminuo para eu ter espaço aqui do lado para a gente pegar essa tela aqui, tá? O que acontece? A gente tem aqui, né, uma série de atividades que é para montar um hospital ou montar uma clínica, alguma coisa assim, tá? Então, tem atividades que estão relacionadas de A até a letra K. E aí eu tenho na primeira atividade, né? O que essa tabela está me dizendo? Minha primeira atividade, selecionar staff administrativo.
e médico. Então, eu não tenho nenhum antecedente, ou seja, eu não preciso de nenhuma atividade anteriormente para ser realizada. E tem uma duração de 12, que vamos colocar aqui essa duração, já que não está especificado, em dias, tá? E a duração de 12 dias. Então, selecionar local e fazer vistoria também não precisa de nenhum antecessor, né? Não tem nenhuma atividade antecedente. E aí a duração de 9 dias. Selecionar equipamento. Essa atividade C aqui, de selecionar equipamentos, ela precisa da atividade A, tá? Ou seja, para ser realizada, a gente precisa ter concluído A, e o C tem uma duração de 10 dias. A atividade D, finalizar planos de layout. A layout seria a planta baixa, tá, gente? Finalizar planos de layout. O antecedente, a letra B, né, a atividade B, selecionar local e fazer vistoria, uma duração de 10 dias. E isso a gente tem para todas essas atividades aqui. Aí, o que acontece? Eu vou diminuir aqui. Se ficar muito pequeno, se estiver muito pequeno, sei que tem gente que assiste a aula no celular, deixa eu baixar um pouco aqui. Aí vocês me avisam, tá? Porque, enfim, eu não estou olhando como é que se diz? O chat agora. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui, aproveitar. Tá, ok. Qualquer coisa vocês podem me interromper e falar no microfone, tá? Não tem problema. Eu sempre esqueço de pegar o coisinha do celular para não ficar dando eco e ficar vendo o chat no celular. Mas, enfim. Aí, vamos lá. Agora a gente vai fazer a nossa... Deixa eu ver como é que fica melhor aqui. Vou ver se eu fizer assim. Não. Assim tá bom. Pronto. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora vai ser a nossa rede CPM, tá? Vou botar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Pronto. Então, aqui a gente vai fazer a nossa rede PERT-CPM. Qual que é o objetivo dessa rede PERT-CPM, tá? Vai ser identificar o caminho crítico, ou seja, atividades que não permitem atraso, tá? Atividades que de jeito nenhum podem atrasar. E aí, identificar também as nossas folgas, tá? Identificar folgas. E também, não menos importante, definir a sequência das atividades, tá? E aí, então, a gente vai começar a construir essa rede PERT, tá? Ok. Seguinte, como que a gente vai construir, como que a gente vai representar essa rede PERT? Caso vocês forem depois pegar para estudar e tal, separado, tem várias formas de fazer essa rede PERT, mas como que eu gosto de fazer, tá? Vou mostrar para vocês. O que acontece? Eu tenho, por exemplo, vou começar com a atividade A, né, que é selecionar staff administrativo e médico. E aí, o que eu vou pegar aqui? Eu vou fazer tipo uma bolinha, tá? E aí, eu vou cruzar ela assim. Talvez ela fique um pouco pequena para vocês, tá? Mas como a atividade A cá, eu preciso de espaço. Né? E vocês perdoem se vocês estiverem com o celular. Então, eu tenho a atividade A aqui, tá? Dentro dessa atividade A, né, eu posso colocar aqui nela a duração, tá? Então, a duração, ela vai ficar... O microfone está me atrapalhando aqui. A minha duração... Peraí, gente, rapidinho. Aí, a minha duração da atividade A, eu coloco nesse quadradinho de baixo aqui, tá? Vou fazer até uma legendinha aqui, ó. Vai ser aqui, tá?
hoje tá difícil, mas vamos lá. Eu tenho aqui, certo? Muita concentração para esses desenhos. Tá? Aqui é o nome da atividade, tá? Nome da atividade. E aqui a duração da atividade. Certo? Então, eu tenho, por exemplo, A. Aqui para o primeiro aqui, exemplo, né, eu tenho A e tenho 12, tá? E aí eu tenho o B também, né? Que aí B é selecionar o local e fazer vistoria. Então, o que eu tenho aqui no B? Então, eu venho para cá, certo? Como o B não precisa de nenhum antecedente, vou colocar como se ele pudesse começar junto com o A. Então, aqui eu tenho a atividade B aqui com a duração de 9 dias, tá? E aí agora eu tenho a atividade C. Como é que funciona a atividade C? Que seria de selecionar os equipamentos. Então, o antecedente da atividade C é a atividade A. Ou seja, para C acontecer, né, o que isso aqui está me dizendo é que para C acontecer, ele precisa ter concluído A. Então, a gente vem para cá, ó, e aí eu coloco, ó, depois de A, eu vou para C. Para C acontecer, precisa de A. Tem aqui C. E aí C tem uma duração de 10 dias, tá? Aí eu venho para a atividade D, que aí é finalizar planos de layout. Então, só que aí a atividade D, né, ela precisa de quem? Ela precisa de B. Então, eu só posso finalizar planos de layout depois que, obviamente, eu selecionar o local e fazer a vistoria. Então, depois que eu terminar B, só depois que eu terminar B, é que eu posso fazer C, fazer D, aliás. Então, tem aqui D. D, e aí D dura 10 dias, tá? E agora tem a atividade E. A atividade E, que é fazer as instalações de água, luz e gás, ela precisa que B tenha sido concluída, que B é selecionar o local e fazer a vistoria. Não tem como fazer as instalações de água, luz e gás sem eu ter selecionado o local. Então, a atividade E, ela precisa de B. Então, eu vou colocar aqui, ó, B, além de D, além de tem aqui, a atividade é aqui. Gente, nunca fui boa de desenho, então vocês dão um desconto aí, tá? É a atividade. Parece o símbolo do Xbox. A atividade ela dura 24 dias, né? E ela precisa de B. Então, vou colocar aqui uma setinha aqui, ó. Que depois que B concluir, eu posso fazer tanto D quanto E. Aqui. Né? Posso ter feito fazer tanto D quanto E. E aí eu tenho a atividade F, que aí seria entrevistar candidatos e preencher cargos de enfermagem, equipe de apoio, manutenção e segurança. Então, para F ser feito, né, para eu realizar essa atividade F, eu preciso ter feito A. Não é isso? Eu preciso ter feito A. O que eu vou fazer aqui para não ficar tão bagunçada essa rede? Eu vou pegar esse C aqui, e vou apagar esse 6, só colocar ele um pouco mais em cima, minha rede ficar minimamente organizada, tá? Deixa eu apagar aqui, para eu pegar espaço. Depois eu coloco essas notações aqui que eu escrevi no canto ali da página. Então, vamos fazer C primeiro, tá? É fazer C aqui, só porque eu preciso de um pouco mais de espaço.
Aí, vamos lá. Agora a gente pega aqui C, que a gente tinha apagado. C, que era a atividade de selecionar equipamento com a duração de 10 dias. E agora eu venho para a atividade F, que é entrevistar candidatos e preencher cargos de enfermagem, equipe de apoio, manutenção e segurança, que precisa de A. Então, vou fazer aqui uma atividade que precisa de A. F, né? Isso. F, duração de 10 dias. Tá? E aí eu tenho a atividade G, que é comprar e receber equipamentos, só que para ela acontecer, ela precisa de ter concluído C, que é selecionar equipamentos. Eu só posso comprar e receber os equipamentos depois que eu selecionei os equipamentos. Então, a atividade G, ela precisa de C para ser concluída. Então, a gente vem para cá. Atividade G. Duração de 35 dias. Tá? Fazer reforma, e aí a atividade H, ela precisa de D para ser concluída, que aí fazer reforma precisa finalizar planos de layout. Então, aqui a atividade D, né? Depois de concluída a atividade D, eu posso fazer H, que aí seria a atividade de, cadê? De fazer reforma, H. H 40. Tá? E aí eu tenho a atividade I, que é desenvolver os sistemas de informação, e aí eu preciso de A para ser concluído. E aí bagunçou toda a minha rede. Será que eu tenho como recortar? Tipo, descer isso aqui mais um pouco? Deixa eu tentar aqui, gente. Fazer um negócio aqui. Ah. Pronto. Então, tem aqui, eu nem sabia dessa função, descobri agora. Eu tenho aqui a atividade, a gente estava na H, né? Fizemos a H, eu tenho agora a atividade I, que é desenvolver sistemas de informação, eu só preciso de A. Então, vem aqui. Ixi, besteira. Então, aqui. Deixa eu descer um pouco mais. Essa aqui é a atividade I, que é fazer sistemas de informação. E aí precisa de 15 dias. Então, aqui 15 dias, né? E aqui. E aqui. Aí eu tenho J, que é instalar equipamentos. Então, tem os antecedentes da atividade E, G e H. Então, eu preciso da atividade aqui de E, de G e de H. Eu preciso dessas 3 atividades para poder instalar os equipamentos. Então, vou colocar a atividade, acho que é aqui. A atividade J fica aqui. Ela aqui. Atividade J. Quatro aqui, 4 dias, né? Então, preciso da atividade E, está aqui. Eu preciso da atividade G, que está aqui. E eu preciso da atividade H, que está aqui. G e H. Pronto. Então, para fazer J, que é a atividade de instalar equipamentos, eu preciso ter feito G, eu preciso ter concluído G, eu preciso ter concluído a atividade H, G, que é comprar e receber equipamentos, eu preciso ter concluído H, que é fazer reforma, e eu preciso também ter concluído a atividade E, que é fazer instalações de água, luz e gás. E aí, por fim, eu tenho a atividade K, vou colocar aqui, daqui a pouco eu faço essas anotações para vocês, tá?
E aí, por fim, eu tenho a atividade K, que precisa das atividades F, I e J. Eu preciso dessas 3 atividades para fazer a atividade K. Então, vou vir aqui. Tacar aqui. E aqui eu tenho 6 dias, né? Então, eu preciso da atividade de F, de I e de J. Tá? Preciso dessas 3 atividades. Aí, o que acontece agora, né? A gente só fez as atividades com as durações, tá? Mas aí a rede PERT, ela vai me dizer mais ou menos, ela vai dizer mais ou menos não, ela vai me dizer exatamente quantos dias, né, considerando todos esses precedentes e tal, quantos dias a minha atividade, o meu projeto, ele vai durar, né? Esse conjunto de atividades, ele vai durar. Só que aí, para fazer isso, eu preciso ir computando essas informações da duração de dias e também essa duração da rede, tá? E aí, como é que eu vou fazer isso? A gente sempre vai considerar que o projeto ele vai começar no dia 0. Então, o start aqui do projeto vai ser no dia 0. Então, no dia 0, eu posso começar a atividade A e eu também posso começar a atividade B, já que a atividade B ela não tem nenhum precedente, tá? Não preciso de nada para poder começá-la. Eu simplesmente posso pegar aqui. E aí eu tenho a atividade A, né, que dura 12 dias. Então, se ela começa no dia 0, ela vai terminar no dia 12, tá? A ideia, gente, é tipo que esse número fique dentro desse quadradinho aqui, tá? As minhas técnicas avançadas de desenho não estão funcionando hoje. E aí eu tenho essa atividade A, né, de 0 até 12, e aí B aqui é a mesma coisa, tá? Que aí seria a atividade aqui de 0 a 9, tá? E aí a atividade C, né, ela começa aqui no dia 12, que aí eu termino A e vou para C, e aí C termina no dia 22, tá? A mesma coisa a atividade F, começa no dia 12, termina no dia 22, e a atividade I começa no dia 12 e termina no dia 12 mais 15, 27, tá? Então, já tenho aqui que, por exemplo, até eu concluir a atividade I, por exemplo, eu vou precisar de 27 dias, tá? Fazendo essa parte aqui de baixo da minha rede, então, depois de B eu posso fazer D, né? Então, começa, tá? Dia 9 e termina dia 19. Deixa eu fazer aqui uma observação, tá? Eu tenho aqui, né? Aqui. Vamos lá. Aqui é o nome da atividade, deixa eu colocar de outra cor até para saber que vocês, é isso aqui, tá? Aqui eu tenho, aqui é o nome da atividade, né? Aqui é quando ela inicia, início, tá? A gente chama de início cedo, mas por enquanto você só fala início com vocês. Aqui é quando ela inicia e aqui é quando ela termina, tá? Aqui é o término, tá? Aí vamos lá. Aí a gente continua aqui, caneta azul. Aí eu tenho aqui, né, o D de 9 até 19, o E também começa quando terminar B, fica de 9 até 9, 24 mais 9, 33, tá? Então, sempre que a gente for fazer, a gente vai pegar aqui, né, o início, e aí somar a duração de dias, e aí dar o final dos dias, tá? Então, de 0 a 9, que a gente começou no dia 0, né, marco 0. E aí, 9 dias, então 0 mais 9, 9. Então, aqui continua o 9, né, esse 9 eu replico. E aí, 9 aqui, 10 mais 9, 19. E aí, foi isso que eu fiz para todas elas. Aí, aqui no G, para G começar, eu preciso ter feito o quê? Eu preciso ter feito C. Então, o C precisa aqui 22, né? Deixa eu botar ele um pouquinho mais
dentro do negócio aqui, 22, tá? E aí 22 com 35, 57. Então, até eu fazer, até concluir a atividade G, eu vou ter necessitado de 57 dias, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 22, eu replico aqui, né, aqui no início, o término de uma atividade, tá? O término de uma atividade anterior é o início da atividade dela seguinte. Então, se eu termino C no dia 22, eu começo G no dia 22, né? E aí, coloco a duração de dias, somo com a duração de dias aqui. E aí, agora eu venho para o G. Aí, agora, vamos fazer aqui o H, e aí o J vai requerer um pouco mais de atenção, tá? O H, aqui, ele precisa do D, né? Então, aqui, 19, tá? Isso aqui é a ideia que fique maiorzinho, tá, gente? Para esses números caberem aqui dentro. Mas, enfim, não tô conseguindo fazer direitinho com vocês, para vocês. Daí eu tenho aqui o H 40, né? Então aqui vai me dar 59, tá? Ele vai iniciar no dia 19, vai terminar no dia 59, 40 mais 19. Daí aqui, o que acontece no J, tá, gente? Como eu tinha falado para vocês, que aí as atividades, às vezes, elas têm mais de um precedente, né? Mais de um precedente, ou antecessor, ou pré-requisito, tá? E aí é o caso do J. Vejam só o J, como que ele tá, certo? O que acontece com o J? Ele tá precisando tanto do G, quanto ele tá precisando da atividade de H, quanto ele tá do término do H, quanto ele tá precisando do término do E também, tá? E aí, o que acontece? Pensa, a atividade G, ela só vai estar disponível no dia 57. A atividade H, ela só vai estar disponível no dia 59. A atividade E, ela vai estar disponível no dia 33. Só que para fazer J, eu preciso ter concluído essas 3 atividades, tá? Então, se eu tenho que concluir essas 3 atividades, o que acontece? Eu tenho que pegar o término da atividade que termina depois, tá? Que aí, no caso, é a atividade H. Porque quando H tiver concluído, que é no dia 59, a atividade E já vai ter concluído, e o mesmo para a atividade G, que já vai ter concluído, certo? Então, nesse caso aqui, como o J precisa de G, de H e de E, eu vou precisar das 3 atividades, e aí eu vou pegar aqui a atividade 59 aqui, tá? E aí, essa atividade, a atividade 59 não, com duração 59. E aí, essa atividade aqui de 59 vai ser quando eu posso começar a J. Então, 59 mais 4 agora vai me dar 63, tá? E aí, agora, por fim, o K. O K, a mesma ideia do J, tá? Para realizar K, eu vou ter precisado de F, né? Ter terminado F, que termina dia 22. Eu vou ter precisado terminar I, que termina dia 27, e eu vou ter precisado terminar J também, que termina dia 63. Então, eu vou pegar o último dia, porque aí quando eu terminar, não posso pegar, por exemplo, no dia 27, porque se a atividade K, ela precisa desses 3, no dia 27 eu não vou ter concluído ainda a atividade J, né? Então, não vai precisar de J. Então, eu vou pegar sempre o último, que é 63, e aí agora o K vai me dar 69, certo? Vamos pagar aqui, tá? Então, eu sei, gente, né, com essas informações desse projeto aqui e com essa dos antecedentes, né, e da duração e tudo mais, agora eu sei que eu preciso de 69 dias para concluir todo esse projeto, tá? Só que lembra que a minha ideia no PERT CPM era justamente eu identificar o caminho crítico, né, e identificar quais são as atividades que eu tenho folga, tá? Isso aí faz parte também. Sabendo que isso faz parte, agora eu preciso, né? A gente fez o caminho indo, tá? Que é o que eu costumo chamar, e agora a gente vai fazer o caminho voltando. E aí, como que seria esse caminho voltando? Seria para eu identificar quais são as atividades que são folga, quais são as atividades que são caminho crítico, tá? Deixa eu só pegar um copo de água aqui para mim rapidinho.
E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar no chat, tá? Vou pegar uma água para mim. Pronto, voltei. Estamos aqui. E agora a gente vai fazer o caminho de volta. Como que funciona esse caminho de volta? Olha só. A gente sabe que para esse projeto concluir agora, tá? Com essas informações da rede, a gente precisa de 69 dias, tá? Preciso de 69 dias. E aí, sabendo que eu preciso desses 69 dias, a gente vai agora fazer o caminho de volta. Esse caminho de volta, precisa colocar um durex aqui, próxima vez. Esse caminho de volta, deixa eu pegar aqui uma cor para a gente fazê-lo. Vamos pegar o preto. Tá? O que vai acontecer? Agora a gente vai identificar as minhas atividades críticas. E aí, para a gente identificar as atividades críticas, normalmente a gente pega, tá? Geralmente a gente pega a última atividade aqui, que é 69. Lembra que aqui eu falei que aqui era início, né? Aqui era término. A gente chama isso aqui de início cedo, tá? Isso aqui de término cedo. Aqui, nessa informação aqui, a gente vai chamar de início tarde, e aqui a gente vai chamar de término tarde. E aí, o que seria, qual que é a diferença de um início cedo e do início tarde? Vejam só. O início cedo é quando eu posso, né, quando a atividade ela já vai estar disponível para eu começar. Então, por exemplo, a atividade A, o início cedo dela é no dia 0. Mas pode ser, tá? Se ela tiver alguma folga, eu posso, de repente, não sei, a gente vai ver aqui ainda, mas eu posso, de repente, começá-la no dia 3, por exemplo. E aí não vai ter prejuízo para o término total do projeto, que seria no dia 69, tá? Então, tem algumas atividades aqui que se eu começar, por exemplo, essa atividade H aqui, será que se eu começar ela, por exemplo, sei lá, 3 dias depois, será que eu vou atrasar todo o andamento do projeto ou não? Ou será que ela não tem folga, tá? E aí, quando uma atividade, tá, o início cedo dela é diferente do início tarde, né? Por exemplo, o início cedo foi no dia 0, e aí o início tarde ele me deu no dia 5, significa que essa atividade ela tem 5 dias de folga, tá? Essa atividade, se eu começá-la 5 dias depois, não vai ter problema de eu atrasar o término do projeto. Então, para essa atividade K aqui, como ela é a última atividade, então, para não atrasar o término do projeto, né, consequentemente, se ela termina no dia 69, então eu tenho que terminá-la realmente no dia 69. Porque se eu colocar aqui qualquer outro número, ela não vai estar ela vai atrasar o andamento do projeto. Então, 69 menos 6, 63. Então, essa atividade K aqui é uma atividade que a gente chama de crítica. É uma atividade que ela não possui folga, tá? A folga da atividade K é folga 0. E aí eu tenho agora a atividade J, tá? Para eu fazer aqui com vocês. Aí vejam só a atividade J. A atividade J, né, quando eu termino ela vem para cá, certo? Ela vem para cá, no caso a letra K, tá, gente? A atividade K. Ela vem para a atividade K. Só que aí eu preciso dessa atividade J, eu preciso terminá-la, né? Eu preciso terminá-la no máximo no dia 63, que é o dia que a atividade K ela tem que iniciar para não atrasar o projeto. Então, a minha atividade J, ela tá aqui, ó, vai para 63, né? Deve estar fazendo um barulho aí, né, gente? Porque o microfone tá ajudando aqui. E aí, vai para a atividade 63, e aí eu tenho aqui, ó, 63, tá?
E aí a mesma coisa aqui, 59. Ou seja, a atividade J também é uma atividade crítica. É uma atividade que ela não pode ter folga. Aí vejam só que coisa curiosa, tá? Olhem para cá agora, prestem muita atenção. Na minha atividade do J, né? O J, ele tá vindo para cá, ele tá vindo para o G, tá vendo? O G termina e a G terminou e aí vem para o J. O que acontece com a atividade G e J? Vocês estão vendo que o J eu só vou precisar no dia 59, ou seja, no dia 59 eu tenho que, né? Eu tenho que iniciar a J. Então, nesse dia aqui eu tenho que iniciar a J. Se eu tenho que iniciar J no dia 59 e o J, né, o G, ele dá sequência ao J, então significa que o G, se eu terminar ele no dia 57, tá ok. Mas se eu, de repente, atrasar essa atividade G e só terminá-la no dia 58, também tá ok, não vai ter problema. E se eu terminar essa atividade G no dia 59, também não tem problema. Então, essa atividade G, eu posso terminá-la, né? Eu posso terminá-la até o dia 59, tá? Que é como se tivesse um buraquinho aqui, tá? Que o negócio não contempla aqui. Mais ou menos assim. Tá? Então, eu posso terminá-la até o dia 59, não vai ter problema. Se eu terminar G no dia 57, tá ok. 58 também tá ok. Mas eu tenho até o dia 59 para terminá-lo. Então, e aí quando ela termina, né, o G, aí ela vem para o J. Então, eu tenho 2 dias de folga aqui, certo? Então, aqui, 59 menos 35 vai me dar 24. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá? 24. Então, isso aqui, o que acontece? Vocês viram que na atividade K, né, e na atividade J, eu não tenho folga, né? Eu tenho que começar, o dia que eu tenho que começar, que eu posso, que eu poderia. Aqui é como se a gente tivesse aqui, esse início cedo é o dia que eu poderia começar, né? E aqui o início tarde seria o dia máximo que eu tenho que começar, tá? Então, a atividade K e J, tipo, o dia, né, que eu poderia e que eu tenho que, são iguais. Então, são atividades que não têm folga. Já na atividade G, aqui eu tenho o dia 22 e aqui eu tenho o dia 24. Então, ó, eu posso começá-la no dia 22, mas até o dia 24 é que eu não posso passar. Então, se atrasar 1 ou 2 dias, essa atividade ela não vai comprometer o andamento do projeto. Se eu começar essa atividade aqui, o G, se eu terminar no dia 59, dia 59 eu pego o J, e aí do J eu vou para cá, e aí tá ok. O dia do projeto continua o mesmo, que aí a duração são 69 dias, tá? E aí eu tenho aqui, né, a atividade agora, vamos agora para onde fizemos H. A gente pode fazer, vamos fazer H aqui, tá? O que eu tenho? Essa sequência aqui, tá? Vamos fazer, já que a gente fez K e essas duas aqui estão precisando de K, vamos fazer o F e o I, tá? Aí vejam só que coisa curiosa que acontece no F, tá? No F, ela só tá me dando sequência, né, pro K. Só que vocês estão vendo aqui que no K eu tenho que fazê-la até o dia 63, tá? Até o dia 63 é o dia que eu tenho que fazer K. Se eu tenho que fazer até o dia 63K, isso significa o quê? Que até o dia 63 é quando F ela tem que ter concluído. Então, o dia 63 menos 10, eu tenho aqui 53. Então, se eu começar F no dia 12, tá massa. Se eu começar F no dia 20, também não tem problema. Se eu começar F no 40º dia, também não tem problema. O que eu não posso passar do F é no dia 53. Isso aqui realmente eu não posso passar. Porque se, por exemplo, se eu concluir F, vou começar F, aliás, concluir não, vou começar F no dia 54, por exemplo, daí ele termina no dia 64 e aqui o K só vai começar no dia 64 e aí só vai terminar no dia 70. Então, aí já aumenta o número de dias para a conclusão do projeto. Então, para o F, se eu terminá-lo no dia 63, não vai ter problema nenhum. Então, eu tenho uma folga aqui de 21 dias, né, na atividade F. Na atividade G,
eu tenho uma folga de 24 dias, ou de 2 dias, perdão, e aqui no F eu tenho uma atividade, uma folga de 21 dias, tá? Aí aqui eu venho agora para o I, tá? O I é a mesma coisa aqui, ó. O I, ele vai me dar sequência ao K. Se eu só preciso, né? Se eu tenho que iniciar o K no dia 63, então aqui o I eu posso terminá-lo também no dia 63. E aí 63 menos 15 vai me dar 48, é isso? Se estiver errado aí, pelo amor de Deus, alguém fala. 48. Aqui, tá? Acho que tá certo. 5, 2, 4. É. Tá? Então, eu tenho 48 aqui. Se eu continuar, né? Se eu, por exemplo, a atividade I, se eu fizer ela, vou iniciar a atividade I no dia 40, por exemplo. Daí eu vou terminá-la no dia 55, né? 40 com 15. 40 mais 15, 55. E aí termina lá dia 55 e ela vai estar pronta para a atividade K, não tem problema. Não vai me atrasar o número de dias total do projeto, tá? Aí agora vamos aqui, já fizemos esse bonde aqui, né? Vamos fazer esse bonde aqui dessas atividades aqui embaixo, tá? O que acontece? Aqui eu tenho o H. O H, ele vai me dar sequência para o J. O J, eu tenho que iniciá-lo até o dia 50, eu tenho que iniciá-lo até o dia 59. Então, se eu tenho que iniciar J até o dia 59, então eu tenho que finalizar o H até o dia 59, e aí eu inicio também até o dia 19, tá? Então, aqui é outra atividade. Deixa eu apagar esse 59 aqui, que ficou muito estranho. Bem, 59 e aqui 19, tá? Aí, continuando, a gente tem aqui, agora, né, fizemos o H e agora a gente vai fazer o E. O E, ele vai me dar sequência para o J. Então, o que acontece? O J, né, eu tenho que iniciá-lo dia 59. Então, peraí. Pronto. O J, eu tenho que iniciá-lo até o dia 59. E aí, o que acontece? O E, então, eu posso terminá-lo no dia 59, porque o E, ele vai para o J. Então, se eu terminar o E dia 33, está ok, né? Eu termino cedo dele. Mas aí, se eu terminá-lo no dia 59, também não tem problema. Eu não posso ultrapassar esse dia 59. Aí seria um problema. Mas eu posso ir com ele até o dia 59. E aí, 59 menos 24 me daria 5,35. É isso? É isso. Tá? E aí eu tenho aqui do dia 35. Então, posso iniciar o E no dia 35 para terminá-lo no dia 59, que aí não vai ter atraso no término do projeto, tá? E aqui no D, a gente faz aqui, né? Do D eu preciso para o H. Então, se do D ele vai para o H, e é o H eu tenho que fazê-lo até o dia, tenho que começar até o dia 19, então D ele tem que terminar até o dia 19. Então, aqui vai para o dia 9 também, tá? Então, D a gente vê aqui que é outra atividade que não permite atrasos, né? Se eu, por exemplo, aconteceu um problema aqui, eu vou começar o D só no dia 10. Vejam só o que vai acontecer. Eu começo o D no dia 10, vou terminar no dia 20. Aqui no H, se eu inicio o dia 20, eu só vou terminar no dia 60. Aqui no J, se eu termino no dia 60, então eu vou pegar 60 aqui com mais 4, 64. Aqui eu vou começar no dia 64 e aqui mais 6, 70. Ou seja, um dia de atraso aqui, ele sai propagando nessa rede aqui, aí eu acabo aumentando o tempo do projeto, tá? Isso aí, por isso que é importante a gente identificar quais são as minhas atividades que eu tenho folga e quais são as minhas atividades críticas. A gente sabendo quais são as atividades críticas, obviamente por conta dessa criticidade, né? A gente acaba tendo que dar mais atenção para essas atividades impreterivelmente, porque um dia de atraso nessa atividade, por mais que estejam no início do projeto, vão implicar, né, em um dia de atraso lá no término do projeto, tá? Aí aqui a gente vem para a atividade B,
Então, a atividade B, vocês vejam que ela está dando sequência tanto para D, né, que tem que iniciar aqui no dia 9, quanto para E, que pode iniciar aqui no dia 35. Então, entre esses dois, eu tenho que pegar o menor tempo. Se eu tenho uma atividade que ela tem que iniciar no dia 9 e a outra no dia 35, eu tenho que terminar B no dia 9, impreterivelmente, tá? Então, não sei o que deu errado aqui. Aqui no dia 9 e aí, consequentemente, no dia 0. Ou seja, B é uma outra atividade crítica que eu não posso simplesmente deixar passar, tá? Eu não posso simplesmente atrasá-la. E aí, aqui eu tenho a atividade A, né, que faltou. Faltou a atividade C aqui também, que a gente não fez. Aí, o que acontece? Tem a atividade G aqui, né, que ela pode iniciar no dia 24. Como C só vai dar sequência a G, então isso implica dizer que G, né, que C, ele também pode terminar no dia 24, para ir começar no dia 14, tá? 24 menos 10, 14. Então, a atividade C é outra atividade também com folga de 2 dias, tá? Aí eu venho agora para a atividade A. Aí vejam só, a atividade A, né? Eu sempre pego o início tarde, tá? Das atividades seguintes. Então, a atividade A aqui, ela tem que estar pronta até o dia 14 para dar sequência a C. Ela tem que estar pronta também no dia 53 para a atividade F. E ela tem que estar pronta também até o dia 48 para a atividade I. Como eu tenho 3 atividades aqui, né, que são dependentes de A, então eu vou sempre pegar o menor número aqui desse meu início tarde, tá? Que no caso é C, com 14 no dia 14. Então, aqui, ó, 14, e aqui 14 menos 2, 14 menos 12 vai me dar 2. Então, isso implica dizer o quê, tá, gente? Isso implica dizer que agora a gente vai, né? Vocês lembram que eu tinha falado no início? Vamos escolher outra cor aqui para a gente poder brincar aqui. Não sei se esse... Tá, vou fazer essa lava aqui, só para identificar as atividades que são críticas, tá? O que acontece? A gente tem algumas atividades que são críticas, né? Atividades que são críticas são atividades que, se elas atrasarem um dia, elas implicam um atraso em um dia do projeto, tá? Por mais no início que elas estejam. E agora a gente vai identificar o que a rede PERT-CPM, uma das coisas mais importantes que a gente tem na rede PERT-CPM é justamente identificar qual é o caminho crítico. Então, o meu caminho crítico, antes da gente identificar o caminho crítico, vamos identificar quais são as atividades críticas, tá? Aqui uma cor, tá? Vou colocar aqui, tá? Então, por exemplo, a atividade K é uma atividade crítica. É uma atividade que, se ela atrasar, ela vai aumentar o prazo do projeto. Outra atividade crítica é a atividade J, tá? Atividade que também, se atrasar, atrasa tudo. Como é que a gente identifica essas atividades críticas? O início cedo dela e o início tarde dela são os mesmos dias. Então, quando a gente quer identificar a folga, eu faço o início cedo menos o início tarde, ou o término cedo menos o término tarde. Então, 69 menos 69 dá 0. Se deu 0, é uma atividade crítica. 59 menos 59 dá 0. Então, 63 menos 63 também dá 0, é uma atividade crítica. O H, 19 menos 19, dá 0. Então, o H é outra atividade crítica. O D, a mesma coisa, é uma atividade crítica. O E, vejam só que o L não é uma atividade crítica. Ó. 9 menos 35 vai me dar 26. Então, eu tenho 26 dias de folga aí para a atividade E. Eu posso atrasar ela aí 26 dias que não vai ter problema, tá? A atividade B é outra atividade crítica, tá? Que aí eu aqui, ó, 0 menos 0, né? 9 menos 9 vai dar 0. Então, esse asterisco aqui, vamos colocar uma legenda aqui, são as minhas atividades críticas, tá? E aí, agora a gente vai fazer o que a gente chama de caminho crítico, tá? Vamos fazer aqui com esse negócio aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá? E aí, o meu caminho crítico vai ser justamente isso aqui, ó. Todo esse conjunto de atividades aqui que eu não posso, sob nenhuma hipótese, atrasar, tá? Parecendo um cometa, né? Ou alguma coisa.
Mas, enfim, são atividades aí, essas atividades aí é o que a gente chama de atividades críticas, tá? Vou escrever aqui para vocês, se vocês quiserem rever essa aula, alguma coisa, não sei. Mas aí é justamente identificar, tá? Esse caminho aqui da larva aqui, né, que eu fiz aqui, é justamente o caminho crítico, tá? Estou identificando o caminho crítico. E aí eu tenho outras atividades, né? Vou pegar aqui, vou colocar aqui mais clarinho e uma azul aqui. Esse azul mais escuro aqui, tá? E aí essas outras atividades aqui, é uma atividade de folga. Então, G é uma atividade com a folga de 2 dias, tá? O F é uma atividade de folga de 21 dias, né? Se eu atrasar 21 dias para a atividade F, para a atividade 21 dias para a atividade F não tem problema. Se eu atrasar 2 dias para a atividade G, não tem problema. A atividade I aqui, eu tenho uma folga de 36 dias, né? Então, se eu atrasar 36 dias a atividade I, não tem problema. A atividade C aqui, eu tenho uma folga também de 2 dias, né? E aqui eu tenho a atividade A, eu tenho também uma folga de 2 dias, tá? E aqui a atividade E, eu também tenho uma folga de 26 dias. Tá? 26 dias. Então é isso. Isso aqui é o que a gente chama de rede PERT CPM. Deixa eu escrever aqui, que eu falei que ia escrever para vocês. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de rede PERT CPM, tá? E aí, para que serve essa rede PERT CPM, tá? Só para reforçar aqui o que a gente viu, identificar as folgas, identificar a folga de cada atividade, identificar o caminho crítico, né? E aí, para identificar o caminho crítico, eu tenho que identificar as atividades que a gente chama atividades críticas, né? Que é atividades com folga igual a 0, tá? Eu não tenho folga, eu não posso, sob nenhuma hipótese, né, atrasar essas atividades. Então, aqui vem dizendo como que é o cálculo das folgas, tá? O atraso permitido para a data de início mais cedo de uma atividade do cronograma, sem atrasar a data do término do projeto, ou violar alguma restrição do cronograma. É calculado através do método caminho crítico e da determinação da diferença entre as datas de término mais cedo e da data de término mais tarde, tá? Foi o que a gente fez aqui. Tá? Se tiver alguma dúvida, dá uma revisão, dá uma revisada na aula. E aqui, essa parte está faltando, ficaram faltando esses 2 slides, tá? Mas aí, quando a gente for para o project, então a gente viu até aqui, aí o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui e vou apagar isso aqui. A gente viu até aqui, certo? Essas anotações aqui eu já vou salvar e vou deixar lá no Classroom, para caso vocês queiram rever depois as anotações, eu rever a aula, e aí depois a gente continua na próxima aula já com o project, tá? E aí quero ver se vocês vão ter ainda a dificuldade, o pessoal do período passado teve de entender algumas coisas, porque eu tinha pulado essa aula. Às vezes, assim, é uma aula que, por exemplo, né, eu pensando, tipo, na posição de vocês, poxa, para que eu vou aprender a fazer uma coisa na mão se, por exemplo, o software faz isso para mim? Só que aí, para a gente entender algumas coisas, né, que o software faz e entender o raciocínio mesmo por trás daquilo ali, às vezes a gente precisa ter essa explicação, né, mais tradicional, digamos assim, de entender